Fala pessoal do canal Compartilhar para Vencer, aqui João Carlos Espíndola. Eu trago para vocês uma atualização muito importante que houve no Código de Processo Civil, no seu artigo 144, inciso 8º, que foi a declaração da inconstitucionalidade deste dispositivo aqui. Este dispositivo, o inciso 8º do artigo 144 do Código de Processo Civil, ele foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, por maioria de votos. Então veja, se você estuda para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o cargo de escrevente ou qualquer outro concurso que caia processo civil, e é quase impossível cair processo civil no seu concurso e não cair os artigos 144, 145, 146 do Código de Processo Civil, que tratam aí do impedimento do juiz, da suspeição do juiz, da arguição de impedimento e suspeição. Veja bem, aqui no texto da lei não consta o dispositivo como revogado, não consta, que é quando ele aparece taxado, riscado assim no meio. Aqui não aparece, mas tem uma citação da ADI 59 e 53, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação que trata de um tema constitucional com repercussão geral, e é por isso que é discutida lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, porque é um tema constitucional com repercussão geral, ou seja, vale para todo e qualquer processo no Brasil, vale para uma possível, vamos supor assim, uma outra discussão, ela bate nisso aqui. Imagina aqueles processos lá em que a pessoa entra na justiça para discutir um direito que cai aqui nesse inciso 8º, automaticamente o juiz declara esse processo improcedente, porque já tem uma decisão do STF com repercussão geral. Então o juiz vai lá e fala: não, esse processo aqui é improcedente. Por quê? Porque ele bate de frente, ele vai de encontro a esse dispositivo aqui, o inciso 8º do Código de Processo Civil. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tem uma explicação lógica, pessoal? Tem uma explicação lógica, técnica e jurídica para isso aqui, para que o STF tenha declarado isso aqui inconstitucional. Tanto que ministros, por exemplo, como o André Mendonça, ministros como Cássio Nunes Marques, votaram pela inconstitucionalidade, assim como os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Quer dizer, esses ministros votaram pela inconstitucionalidade, dizendo: olha, esse inciso 8º é inconstitucional. Sabe por que eu estou falando isso? Para você entender que tanto ministros indicados pela direita quanto ministros indicados pela esquerda votaram pela inconstitucionalidade do dispositivo. Então tem uma explicação técnica, lógica, jurídica, que eu concordo com a inconstitucionalidade. Mas o que importa aqui, João, é você saber que foi declarado inconstitucional. E que se você estiver estudando por um material, por uma lei que você imprimiu, de repente você foi lá e imprimiu a lei, separou os artigos, imprimiu a lei, ou por um PDF gratuito, alguma coisa, fique ligado. É muito importante você estudar por um material atualizado. Ah, tá, então me mostra no site do Supremo Tribunal Federal. Tá aqui, olha. No dia 22/8/2023, olha aqui, ó. 22/8/2023, Tribunal Pleno, sessão virtual, decisão do julgamento. Deixa eu pegar aqui para vocês a decisão do julgamento. O que diz a decisão? Diz o seguinte: decisão. O tribunal, por maioria, julgou procedente a presente ação direta, declarando-se a inconstitucionalidade do inciso 8º do artigo 144 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, do Código de Processo Civil, CPC, nos termos do voto ministro Gilmar Mendes, vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Roberto Barroso. Então, apenas 4 ministros votaram dizendo que não era inconstitucional. Apenas 4.
e todos os demais, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro André Mendonça, o ministro Nunes Marques, o ministro Luiz Fux, o ministro, me ajuda aí, o ministro Zanin, que foi empossado recentemente, todos estes outros votaram dizendo é inconstitucional. Então, por maioria de votos, esse inciso 8º ele foi declarado inconstitucional. Tá, João, mas eu quero saber o conteúdo. Ora, o conteúdo é o seguinte, tá aqui, artigo 144 dos impedimentos e da suspeição. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado, proibido exercer suas funções no processo. Inciso 8º, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. É esse o inciso 8º. Agora fica ligado, porque ele é muito parecido com o inciso 3. Por exemplo, o inciso 3, ele fala assim: quando nele estiver postulando, o inciso 3º, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, o seu cônjuge ou companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. O inciso 3 está valendo, não tem nada a ver com o inciso 8º, que é parecido. O inciso 3º que fala: há impedimento do juiz, quando nele estiver postulando como defensor, advogado ou membro do MP, seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Se você for para o parágrafo 1º do artigo 144, ele fala assim: na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do MP já integrava o processo antes da atividade judicante do juiz. Quer dizer, é um processo que eu sou advogado, eu já estou atuando no processo e esse processo cai para minha esposa e a minha esposa seria a juíza. Aí, nesse caso, ela seria impedida, porque, veja, eu comecei a atuar no processo antes. Agora, veja o parágrafo 3º, que também diz respeito ao inciso 3º. Veja o parágrafo 3º, o que ele vai dizer aqui, olha, o parágrafo 3º vai dizer assim: o impedimento previsto no inciso 3º também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. É assim: eu sou advogado de um escritório de advocacia, eu sou advogado daquele escritório de advocacia. O esposo da juíza tal, o esposo da juíza Beltrana, também é advogado desse escritório de advocacia. Observe bem que não tem nada a ver com o inciso 8º, isso aqui. Aí, eu pego um processo e naquele mesmo escritório tem o esposo da juíza Beltrana, que é advogado naquele mesmo escritório que eu trabalho. Esse processo que eu peguei não pode ser julgado pela juíza Beltrana. Por quê, João? Porque o esposo dela também trabalha naquele escritório. Então sou eu que estou trabalhando diretamente no processo. Sou eu. Só que não pode ser julgado pela juíza Beltrana, porque o esposo dela é advogado aqui nesse escritório que eu trabalho e que eu estou atuando no processo, e não o esposo da juíza Beltrana. Mas ela não pode atuar. Então veja, o impedimento previsto no inciso 3º também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Quer dizer, aquele advogado, esposo da juíza Beltrana, não é ele que está atuando no processo, sou eu. Mas esse processo não pode ser julgado pela juíza Beltrana. E qual que é a diferença para o inciso 8º? A diferença para o inciso 8º, que foi declarado inconstitucional, é que ele abarca todo e qualquer escritório de advocacia que tenha uma ligação, ainda que indireta, com algum parente consanguíneo ou afim, cônjuge de um juiz. Isso
era muito complicado na prática. Mas então me explica aí porque eu não entendi. Olha, há impedimento do juiz, diz o inciso 8º declarado inconstitucional em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado, olha, de outro escritório. Agora pensa comigo o seguinte, vamos supor que eu, João, sou advogado em um determinado escritório de advocacia. Observa bem, eu sou advogado no escritório de advocacia A. Olha como isso aqui era complicado para o juiz e para o advogado também. Então eu sou advogado no determinado escritório de advocacia B aqui em Minas Gerais. E tem uma empresa lá gigantesca. Por exemplo, aqui em Minas Gerais tem a Panasonic, que é uma empresa gigantesca, né? Aqui em Minas. Aí tudo bem. Aí eu atuo, veja bem, eu atuo para a Panasonic como advogado trabalhista. Eu defendo os interesses da Panasonic enquanto advogado trabalhista. Só que aí a Panasonic, ela está discutindo aqui um processo civil, de natureza civil. Não tem nada a ver, pessoal, absolutamente nada a ver com o direito trabalhista, nada. Que está lá no escritório de advocacia B, às vezes em outra cidade do estado de Minas Gerais, porque a Panasonic, como eu disse, é uma multinacional. E ela está discutindo um processo civil no escritório B, em outro local lá do Distrito Federal. Só que há uma ligação entre o escritório A e o escritório B. Há uma ligação. Por exemplo, eu também atuo no escritório B, discutindo temas lá de direito tributário. Ou eu atuo no escritório B, defendendo interesses de direito de família. O simples fato de ter uma ligação entre esses escritórios tornava o juiz impedido. É tipo assim, olha, aqui no escritório A, eu defendo a Panasonic enquanto na área do direito do trabalho apenas. Na área do direito do trabalho. No escritório B, a Panasonic, ela está discutindo lá algo de natureza civil. E eu sou advogado, esposo da juíza, por exemplo. A juíza, pelo simples fato da Panasonic ela ser cliente dos dois escritórios, veja, a Panasonic, gente, ela é cliente do escritório B na área civil, mas a Panasonic também é cliente do escritório A na área trabalhista, que eu atuo e sou esposo da juíza. A juíza estava impedida. Então tinha lá um processo trabalhista e eu não poderia e a juíza não poderia julgar aqui, olha, a causa de natureza civil. A causa de natureza civil, por eu ser um advogado trabalhista aqui e a Panasonic ser ao mesmo tempo cliente do B e cliente do A. Observa uma coisa, vamos supor aqui, pensa comigo, você é um juiz, pensa comigo, você é um juiz. Está aqui o escritório A, está aqui o escritório B. Aqui no escritório B, a Panasonic está discutindo um assunto de natureza civil. Aqui no escritório A, eu defendo a Panasonic no direito trabalhista. Como que o juiz, por exemplo, ele vai saber que lá numa cidade diferente, não sei lá onde, a Panasonic está discutindo uma ação de outra categoria trabalhista, de outra espécie trabalhista, de outra espécie jurídica, de outra categoria jurídica. Por exemplo, mas talvez do esposo ela sabe. Essa juíza sabe do esposo. Mas e de um sobrinho? E de um tio? E você pensa de quantos escritórios de advocacia no Brasil a Panasonic é cliente? Quer dizer que se eu atuasse em qualquer desses escritórios no Brasil, que a Panasonic é cliente, tornava a juíza impedida, a minha esposa, que seria a juíza impedida. Porque é muito amplo. É muito amplo, por isso que foi declarada a inconstitucionalidade. Não sei se você consegue me entender. É amplo demais, é aberto demais. Eu sou advogado da área trabalhista aqui,
a juíza, que seria minha esposa, está julgando um processo civil em outra cidade, mas o fato da Panasonic ser cliente dos dois escritórios torna a juíza impedida. Eu acho isso aqui que foi correta a decisão, porque é diferente do inciso 3. No inciso 3, os advogados são do mesmo escritório de advocacia, do mesmo. Eu sou advogado do escritório B, tá aqui, olha, eu sou advogado do escritório B. O outro advogado, esposo da juíza, também é do escritório B. Aí tudo bem. Aí não pode julgar mesmo, porque é do mesmo, absolutamente do mesmo escritório. Ah, João, mas não é o esposo da juíza que está atuando. Por isso que o parágrafo 3º fala, mesmo que seja outro advogado que esteja atuando. Mesmo assim é impedido, porque são do mesmo escritório, do mesmo. Ah, João, agora eu entendi a diferença. No inciso 8º, são advogados de escritórios de advocacia diferentes, mas o fato da Panasonic ser cliente ao mesmo tempo do A e do B torna a juíza impedida, porque tem um advogado, esposo dela. Exatamente. Às vezes em outra cidade lá de Minas tem um primo não tem nada a ver, primo esquece, um sobrinho. Tem o tio que é advogado. Então eu estou aqui trabalhando em Extrema como advogado da Panasonic, mas aí tem um sobrinho da juíza, que seria a minha esposa, que trabalha em um escritório civil lá em Pouso Alegre, lá em Betim, lá em Belo Horizonte. E a Panasonic é cliente dos dois. Aí a minha esposa não poderia julgar lá em Belo Horizonte um processo, porque aqui em Minas eu sou advogado da Panasonic da área trabalhista. E lá o sobrinho dela é advogado, e lá não tem nada a ver com o sobrinho dela. E lá o sobrinho dela trabalha lá naquele escritório, e por acaso caiu lá para ela um processo da Panasonic. Caiu lá um processo da Panasonic. E aí tem um sobrinho dela lá trabalhando. Ela teria que saber, ela teria que adivinhar, ou então ela teria que ficar pesquisando, mandando mensagem para cada parente e dizer assim: ei, fulano, no escritório X aí, tem algum parente meu que trabalha aí? Por quê? Ah, porque a Panasonic, eu vou julgar uma causa da Panasonic, eu vou julgar uma... Gente, pensem quantas empresas entram na justiça todo dia, ou travam aí litigações na justiça todo dia, brigas na justiça todo dia. E já pensou o juiz, a juíza ter que adivinhar, ter que imaginar, ter que saber que um parente dela, ao mesmo tempo, que essa empresa tal aí, ela é cliente aqui, é cliente lá, e ela saber em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Era um absurdo isso aí. Então, a tempo, corretamente, isso aí atrasa o processo, isso aí trava a justiça. Trava a justiça, porque nem o advogado nem a juíza podem trabalhar. Imagina numa vara pequena, que só tem aquela juíza. Aí ela vai passar para o substituto dela, e o substituto dela também tem um parente em outro escritório de advocacia, que aquela empresa lá está sendo processada. Aí travou o processo, porque vai ter que vir um juiz da baixa da égua julgar aquele processo. Veja que não tem lógica nenhuma esse inciso aqui. Mas, ainda assim, 4 integrantes do Supremo entenderam que tem. Então, quem sou eu, na minha pequena, com meu pequeno entendimento, entender que isso aqui não tem lógica. Ainda bem que 7 integrantes do Supremo entenderam que ele é inconstitucional e declararam a inconstitucionalidade do dispositivo. Aqui com vocês, João Carlos Espínola, do canal Compartilhar para Vencer. Valeu, pessoal.